Olha, agora vamos para mais uma entrevista. A gente vai falar sobre os países que estão criando passaportes digitais de vacinação para retomar o turismo e também aquecer a economia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Guilherme Humel. Ele é coordenador científico do HIMSS Hospitalar e Fórum Digital Journal by Hospitalar. Boa tarde, Guilherme. Nome complicado. É Guilherme, como é que é? É Humel ou Humel? Boa tarde. Eu não sei se o senhor está com o áudio liberado. Tenta liberar o áudio para a gente, para poder falar. Vamos ver se o Guilherme consegue liberar o áudio e aí a gente consegue falar com ele. Mas acho que ele vai conseguir sim. Gente, olha, o nosso tema aqui é o seguinte, certificado digital. Certificado digital de vacinação contra a Covid. Agora sim. Guilherme, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Agora sim. Agora o seu retorno está melhor. Ô, Guilherme, certificado digital de vacinação. Como é que é essa proposta de passaporte digital de vacinação? É assim, quer dizer, uma vez que você tenha uma quantidade bastante avançada de indivíduos da população imunizados com a vacinação, você começa a ter a necessidade de liberar espaços públicos e fronteiras para você conseguir fazer com que todas as atividades que envolvem a mobilidade de pessoas, como turismo, como logística, sejam liberados. Então, o que aconteceu? Desde o começo do ano, vários países vêm desenvolvendo os seus aplicativos, os seus certificados de sanidade, de imunidade. Como é que funciona isso? Através de um aplicativo no smartphone, com QR Code, você consegue entrar, por exemplo, numa aduaneira em qualquer lugar do mundo que já tenha o passaporte funcionando, como o Israel já tem, como o Chile já tem, como alguns países da Ásia já tem, e isso vai facilitar em muito a possibilidade de você viajar e você ter interface com os outros países. Isso também pode acontecer dentro do próprio país. O Brasil, seguramente, ontem, aprovou no Senado o seu certificado de imunização, né, chamado Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara. Ele não tem o nome de passaporte, mas ele tem a mesma função, pelo menos dentro do país. É você ser identificado como uma pessoa ou um indivíduo que foi vacinado as 2 vezes e que foi também passou pelo teste de PT-PCR, que é o teste que verifica se você não tem a Covid-19. Além disso, na Europa, por exemplo, você vai poder identificar se você já teve a Covid, se você já passou pela quarentena, então você pode receber esse certificado. Ainda está um pouco no começo, porque nós estamos ainda desenvolvendo as formas, mas já passou pelo Senado e possivelmente a gente vai ter até o final do ano para passar pela Câmara. Qual é a opinião do senhor? Você acha que vai, como diz no jeito brasileiro, vai pegar, não vai pegar? Porque, assim, tem países que já usam assim, o passaporte para entrar numa academia, num local, né? Mas tem gente que fala em preconceito, uns conseguiram se vacinar, pode, outros não pode. Como é que o senhor avalia essa questão? Como é que a população deve recepcionar isso? Isso é um problema mundial, um problema internacional que já vem sendo discutido na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque, de certa forma, você cria um instrumento de discriminação, um instrumento seletivo, em que as pessoas que podem ter mais facilmente acesso, elas vão chegar primeiro a ter esse documento. Isso tem a ver também com uma possibilidade de que as organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, as Nações Unidas e a própria União Europeia, elas precisam aprovar, aceitar a sua vacina, a vacina do seu país, as vacinas que estão sendo utilizadas no seu país. Por exemplo, a Europa e os Estados Unidos ainda não aprovaram a vacina da Ásia, as vacinas da Ásia e tampouco da Índia. Isso significa de que, enquanto essa homologação não for feita, possivelmente o documento brasileiro não será integrado ao documento internacional. Isso cria mais uma possibilidade de discriminação. E assim vai acontecer com todos os países pobres. Internamente,
a população no Brasil, numa pesquisa feita ano passado, aprovou por 84% a criação do passaporte vacina. Isso foi legítimo. Mas acontece que quando você está usando uma ferramenta digital dentro de um país que nem todo mundo tem acesso ao digital, você tem uma nação que está no terceiro mundo, como é o caso do Brasil, com acesso ao segundo, nós temos os dois mundos aqui, o terceiro e o segundo mundo em conjunto, nós temos regiões do país que estão no terceiro mundo, que não têm acesso à conectividade, que não têm acesso, sequer têm acesso à assistência médica, e essas pessoas, de certa forma, vão ter que conviver com um documento, às vezes num celular, num equipamento celular de terceira geração, um equipamento que nem 4G e isso vai dificultar o acesso delas a essa tecnologia. Você vai me perguntar, mas isso vai ser resolvido? Vai ser resolvido com o tempo, mas não com a brevidade que se imagina. Quer dizer, eu imagino que este ano nós não vamos ter ainda isso tudo funcionando. Você precisa que o SUS integre os seus sistemas dentro desse certificado. Você não pode fazer com que isso não seja feito através do Estado. O Estado precisa participar disso. Então, uma coisa é eu chegar e querer o meu passaporte, eu vou lá, mostro o meu certificado de vacinação, mostro o meu PCR através de uma documentação, ou ao vivo ou não, e depois eu vou e faço e recebo o certificado. Isso é diferente quando eu já tenho a vacinação cadastrada lá no SUS, lá nas unidades, e o sistema de passaporte é integrado com essa ferramenta e vai buscar os dados automaticamente, como é o que está sendo feito na União Europeia. Os 27 países vão estar conectados e vão estar integrando as suas ferramentas para ter um único documento digital para toda a Europa. Muito bem, o Jornal da Rede Aleste está conversando aqui com o Guilherme Hummel, ele é coordenador científico do Hospitalar Fórum e do Digital Journey by Hospitalar e está falando aqui sobre esse certificado digital no Brasil e o passaporte digital de vacinação. Doutor Guilherme, de qualquer forma, economicamente o senhor acha que vai ser viável? Porque eu me lembro que o presidente Obama liberou para os brasileiros, isso há bastante tempo atrás, antes da pandemia, para visitar a Holanda, assim. Então, economicamente, tem um sentido também nessa questão. Sim, economicamente é o maior sentido que tem. Quer dizer, se você for prestar atenção, o único motivo pelo qual os países da União Europeia já aprovaram o seu certificado, embora ainda tenha a terceira onda, a segunda onda acontecendo por lá, é justamente para revitalizar a economia. Esse assunto foi discutido intensamente, a parte econômica, no Digital Journey de maio, e vai ser rediscutido agora no evento Digital Health Journey em agosto, justamente para aprofundar na questão econômica. Porque será mais discriminatório ainda se você selecionar aqueles que vão ter o certificado, aqueles que vão ter o passaporte, né, através do seu perfil econômico. Por exemplo, se você tiver acesso às empresas certificadoras que vão fazer esse trabalho, o teu perfil social vai influir naqueles que vão ter possibilidade de viajar interestadualmente. Por exemplo, eu acho praticamente impossível nós chegarmos até o final do ano sem que as viagens interestaduais dentro do Brasil exijam um documento de vacinação. Porque o maior fator de transmissão do vírus é justamente as possibilidades de mobilidade dentro do país. Então, se você pegar uma aviação comercial, um ônibus que vá daqui até o Nordeste, e vice-versa, que volte para cá também, você vai ter que ter algum tipo de documento para credenciar essa pessoa a poder viajar, porque senão ele pode transmitir o vírus daqui para outra localidade. Vamos lembrar que as pessoas que já tiveram Covid, as pessoas que já foram vacinadas, elas não estão imunes à transmissão, elas estão imunes à doença, elas estão imunes à Covid, mas elas podem ter o vírus ainda incubado dentro delas e transmitirem. Isso não necessariamente significa, por exemplo, por que todo mundo está insistindo na questão da máscara? Continuar usando máscara mesmo depois da vacinação. Porque você pode usar a máscara para se proteger
contra aquele que já foi vacinado ou que eventualmente que já tenha tido a Covid, mas que continue com o vírus dentro dele. E possivelmente ele pode ser um transmissor. Então você tem que usar máscara para evitar isso. Se você pensar na mobilidade urbana dentro do país ou internacional, será cada vez mais claro de que todo mundo vai precisar ou desse passaporte e ainda com ele vai precisar continuar fazendo sistemas de controle através de máscaras, por exemplo. Muito obrigado, Guilherme Rumel, coordenador científico do Hospitalar Fórum e do Digital Journey by Hospitalar, que colaborou aqui com a gente para falar sobre passaporte digital de vacinação, já está em andamento no Brasil, e já fica o convite para retornar esse assunto aqui na programação, com programas, que a gente também vai acompanhar. Muito obrigado. Obrigado a vocês.